A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, a reflexão. Na verdade eu compartilho com os irmãos aquilo que eu leio, nos meus dias aqui de meditação na palavra do Senhor. E hoje eu me deparei com Salmos de número 34. Salmos de número 34. Salmo esse que foi escrito por Davi após o livramento de Deus, de Abimeleque. Essa situação aconteceu, Davi teve que se fazer de louco, para Abimeleque não se sentir ameaçado por ele. Então Abimeleque acabou deixando que Davi fosse embora, e sua vida foi poupada. E Davi, após esse livramento, ele escreveu o Salmo de número 34. Mas o texto que me chamou a atenção, o primeiro versículo, Davi começa dizendo assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo, em seu louvor estará sempre nos meus lábios. Agradecerei ao Senhor por toda a minha vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas vamos ler a partir do versículo de número 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O leãozinho sofre necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Vinde, filhos, e escutai, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam o justo e o Senhor o escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus é fantástica. Porque, como eu já falei em outros vídeos, a palavra de Deus ela nos mostra bênçãos maravilhosas para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que são obedientes à palavra do Senhor. O Evangelho ele tem promessas, realmente, tem muitas promessas. Porém, essas promessas elas são restritas unicamente àqueles que temem ao Senhor. Aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que vivem sob a direção do Senhor, aquele que é conduzido pelo Senhor e por sua palavra. A gente, se pegar as Escrituras, a gente vai ver, tanto de Gênesis até Apocalipse, é o tempo todo Deus falando isso ao povo judeu, ao povo de Israel, e falando para mim e para você: se vocês me obedecerem, eu vou fazer cair chuvas do céu, diz a palavra de Deus. Deus falando para o povo: eu vou fazer maná cair do céu, minha gente. Eu vou fazer uma nuvem durante o dia proteger vocês do sol, e à noite uma coluna de fogo para direcioná-los. Eu vou proteger vocês. Eu vou fazer vocês passarem, pelo fogo e não vão se queimar, assim como aconteceu com Mesaque, Sadraque e Abednego. Mas o que esses três jovens tinham em comum? O temor ao Senhor. Você pode estar passando por lutas, por dificuldades, eu sei. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Mas você teme ao Senhor? A palavra de Deus aqui nos Salmos, o Davi, ele começa dizendo: bendirei ao Senhor em todo o tempo, e seu louvor está sempre nos meus lábios. Quando Davi chega no versículo 7, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra.
O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Dos que o temem. Daqueles que obedecem. Daqueles que verdadeiramente estão debaixo da obediência. Aqueles que são direcionados pelo Senhor. Às vezes, quando eu lembro daquela passagem onde Davi envia os espias, né, para espiar a terra, você vê vários homens ali, que ali foram, que quando viram a adversidade, as lutas, os problemas, né, os gigantes nas cidades fortificadas, né, eles simplesmente ignoraram o poder que o Deus que eles serviam tem. Muitas das vezes nós passamos por essa mesma situação, nós ignoramos o poder que o nosso Deus tem. Nós achamos que não tem solução, nós achamos que não tem jeito. Se você teme ao Senhor, Deus te protegerá. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Você teme ao Senhor? Então confia nele. Então busque nele. Então acredite que o Senhor vai providenciar tudo. Mesmo quando nós estamos num momento de escassez, de lutas, de dificuldades, o Senhor, Ele nos consola. O Senhor nos dá força. O apóstolo Paulo vai dizer, sei estar bem tanto na abundância como na escassez. O apóstolo Paulo tinha essa convicção. E nós precisamos ter. Agora é necessário obediência. Sem obediência, não tem bênção. Sem obediência, não tem misericórdia. Sem obediência, vai vir o juízo de Deus sobre a tua vida. Sem obediência, vai vir a punição de Deus sobre a tua vida. Ou seja, Deus simplesmente vai deixar você seguir o seu caminho. Porque a Bíblia nos diz que o caminho que o homem escolhe, há caminhos que para o homem é caminhos de paz, de glória, mas o final é a morte. É só Deus cruzar os braços e deixar você à vontade. Seguir os seus próprios desígnios. Seguir as suas próprias vontades. E certamente, esses caminhos que você está trilhando são caminhos de morte. São caminhos de lutas. Os irmãos lembram da passagem do filho pródigo? Lá em Lucas. O Evangelho de Lucas vai narrar, se eu não me engano, no capítulo 15 de Lucas, vai narrar que tinha um jovem que ele resolveu pedir a herança do pai. Ó, já em desobediência. Como é que você vai pedir uma herança com seu pai em vida? Todo errado. Sem a direção de Deus. Sem o aval de Deus. Às vezes nós queremos tomar decisões sem consultar, sem orar, sem buscar o Senhor, sem pedir a direção a Deus. Cuidado com as suas decisões. Cuidado com o que você está querendo. E diz a Bíblia que esse jovem, ele pegou a herança e foi ele curtir a vida. Achando que era o melhor caminho para ele. Olha só. O homem achando que ele sabe qual é o melhor para ele. Misericórdia. Ali nessa parábola, o filho, ele simboliza nós, pecadores. E o pai é o nosso Deus celestial. E esse filho foi. E tem muita gente assim indo aí, ó, pelas rodas dos escarnecedores. Tem muita gente seguindo o caminho segundo a sua vontade. Tem muita gente querendo trilhar caminhos que não está em concordância com Deus que ele diz que serve. Tem muita gente que vive em obediência, vive em rebeldia contra Deus e quer ser abençoado. Vive sofrendo, vive em lutas, vive em dificuldades e não tem o amparo do Senhor. E ainda questiona, o povo judeu fez muito isso, né? E tem muitos que ainda questionam, Senhor, por que me abandonaste? Senhor, por quê? Por quê? Lá em Isaías 56, quando vai falar lá do verdadeiro jejum, né? Eu acho bem interessante, é que o povo vai questionar Deus. Questionar Deus. Nós jejuamos, nós oramos, nós buscamos. Está igual o fariseu hipócrita, né? Orando em praça pública. Nós vamos para a igreja e somos o que mais dá glória a Deus, o que mais grita, o que mais se emociona, o que mais chora. E por dentro é vazio.
não pratica o evangelho. Vive um evangelho estereótipo. Só é santo dentro da igreja. Só é santo no meio dos irmãos. Fora da igreja, não consegue ter uma prática de santidade, de comunhão com Deus. E lá em Isaías o povo vai questionar. Nós jejuamos, nós fazemos, nós acontecemos. Deus vai falar assim, vocês estão enganados. Sabe qual é o verdadeiro jejum? É que solte as ligaduras dos oprimidos. É que cuide dos órfãos, das viúvas. É que ame o seu próximo. Eu estou aqui parafraseando lá o texto, que eu não me lembro totalmente o texto. Eu não vou ler, mas depois os irmãos podem ler. Se eu não me engano é Isaías 58, que fala do verdadeiro jejum. Eu vou ver aqui para confirmar para os irmãos. Exatamente. Isaías. Olha, ele vai dizer assim, ó. Por que jejuamos? Versículo 3. E tu não atenta para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Tem gente que está assim, quer jejuar e quer seguir os seus próprios interesses. Não quer pedir a direção de Deus. Deus manda ele ir para a direita, ele quer ir para a esquerda. Aí o texto continua dizendo. Aí no versículo 6, depois os irmãos podem ler Isaías 58, né, a partir do versículo 3. Aí no versículo 6, Deus vai dizer para o povo assim, ó, o povo jejuava, o povo frequentava a igreja, o povo participava de ciclo de oração, o povo dava oferta, o povo era um religioso. Mas aí Deus chama a atenção deles, diz assim, sabe por que eu não estou ouvindo as suas orações? Aqui, ó. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças, né? Desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto e que recolhas em casa os pobres desabrigados e se livre do nu, e se vires o nu e o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, aí se vocês obedecerem, se vocês fizerem isso, então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirás, eis-me aqui. É a palavra de Deus, irmãos. Quer ser abençoado? Quer que o anjo do Senhor acampe-se ao redor da sua vida, da sua casa, da sua família? Negue-se a si mesmo. Busque ao Senhor. Eu não me canso de falar isso. Eu não me canso de dizer isso o tempo todo. Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de outro tipo de pregação, mas é a Bíblia, eu não estou inventando nada. É a palavra de Deus que está dizendo que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Se você não teme o Senhor, não vai. Você não vai ser abençoado. Você vai seguir as suas próprias paixões. Faça uma reflexão sobre a tua vida. Veja as decisões que você tem tomado sem o direcionamento de Deus. Faça avaliação, irmão. Irmã, faça. E veja que muitas das suas decisões foram tomadas sem a direção de Deus. Olha só o que diz o texto. Versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. E quando nada falta, irmão, não significa que você vai ser próspero em todas as áreas da sua vida, que você não vai ter problema. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não. É porque o Senhor preenche o nosso vazio, as nossas necessidades. E o Senhor sempre vai saber o que é melhor para nós. Não é riqueza, não é fortuna, tá? O homem é dotado de escolhas. Deus fez o homem com liberdades de escolha. Lembra de Adão e Eva? Eles fizeram as escolhas deles. Lembra de Caim e Abel? Caim chega para Abel e Deus chega para Caim e fala assim, ó, eis que o pecado está à porta, mas cabe a você o quê? Dominá-lo. Mas o homem às vezes quer fazer a escolha dele e vai sofrer as consequências. Pode ter certeza disso. É necessário temor ao Senhor.
As bênçãos do Senhor são para aqueles que os temem. E aqueles que temem o Senhor, eles sabem viver tanto na abundância como na escassez. Aquele que teme o Senhor não vai viver na ganância da riqueza, né? Não que você querer ganhar dinheiro não é pecado. Eu quero ganhar 50 mil por mês. E vou trabalhar para isso, e vou estudar para isso, e vou me preparar para isso. Isso é bênção. Mas eu só vou conseguir se Deus estiver me aprovando. Se Deus me abençoar, se Deus me der uma direção. Tem muita gente crente, servo do Senhor, rica. Abençoado, mas tem milhares que não são ricos. E vão morrer sem ser rico. E Deus vai continuar abençoando eles da mesma forma. E eles vão entender isso. Que nem só do pão vive o homem, mas sim da palavra de Deus. Que a riqueza nem sempre vai fazer bem para mim e para você. Tem muitos ricos aí, muita gente próspera financeiramente aí, que vive em depressão, cometendo suicídio, não são felizes. Tem muita gente pobre que tem o seu sustento básico, não falta nada na casa dele. A vidinha dele é simples, mas é feliz. É feliz. E se tiver com o Senhor, tanto o rico como o pobre, se tiver com o Senhor, vão ser felizes. Vão ser bem-aventurados. Porque são tementes ao Senhor. Então as promessas do Senhor é para aqueles que os temem. Versículo 15. Eu vou adiantar aqui, irmãos. Versículo 15 do Salmos 34. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Veja bem, sempre está fazendo referência ao justo, aquele que obedece, aquele que vive. Versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. De todas o protege, o consola. Quando Deus não nos livra, irmãos, da prova, Ele nos dá força para suportar a prova. Ele nos dá sabedoria para lidar com o problema que virá, com a dificuldade que virá. Nós vamos passar pelo fogo, mas nós não vamos nos queimar. Glorificado seja o nome do Senhor. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que neles confiam. Nenhum será condenado. Para finalizar, irmãos, eu vou ler aqui 1 Pedro. Eu gosto muito desse texto. Isso é para os servos, aqueles que obedecem ao Senhor. Ao que o Senhor espera de mim e de você, que somos servos do Senhor. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Versículo 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, quer como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Glorificado seja o nome do Senhor. Porquanto, versículo 21, porquanto para isso mesmos fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado nenhum, nem dolo algum se achou em sua boca. É isso aí, irmãos. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Davi tinha essa convicção de que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Existem bênçãos maravilhosas para mim e para você na palavra de Deus. Agora é necessário obediência. Eu vejo muitos escritores aí escrevendo os livros. 10 maneiras de conseguir vitórias. 20 maneiras de ter um casamento abençoado. Não tem 20 maneiras, irmãos. Existe uma maneira só.
obediência. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor. Obedecer ao Senhor. Ser submissa ao Senhor. Esse é o segredo da vitória em todas as áreas de sua vida. Você quer ser abençoado? Sujeitai-vos a Deus. Você quer ser próspero? Sujeitai-vos a Deus. Buscai ao Senhor. Viva um evangelho pleno. Viva uma vida santa. Viva uma vida de comunhão com Deus. E você verá as bênçãos de Deus vindo sobre a sua vida, sobre a sua família. Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue nos abençoando e nos direcionando. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, para poder nos ajudando a entender qual seja o propósito de Deus para as nossas vidas. E que possamos, através do Espírito Santo, sermos direcionados. Sempre direcionados a Deus. Direcionados a seguir os propósitos de Deus para a minha vida. Mesmo que eu ache como homem que não é o caminho certo, ou que muitas das vezes seguir a Deus não é agradar a minha vontade. É muito pelo contrário. É abrir mão das minhas vontades. Às vezes eu estou olhando ali, para a esquerda, e eu estou vendo ali coisa maravilhosa aos olhos humanos. E quando eu olho para a direita, poxa, que caminho difícil, né? Tantos obstáculos, tantas dificuldades, eu vou aqui pelo caminho mais fácil. Mas muitas das vezes, Deus manda você ir pelo caminho mais difícil. Mas Ele vai te dar ferramentas necessárias para você superar as adversidades. Fiquem na paz, em nome de Jesus.